Salve, galera! A gente está aqui online já, na página do Saravabian, que é a nossa casa de cultura, que fica na Lapa, para quem não conhece. Hoje a gente vai falar um pouco, debater um pouco sobre políticas culturais internacionais, e eu particularmente estou muito, muito feliz de ter vocês aqui, agradecer a Ana, a Rita Ferreira, a Tânia, a Célia, a Manuela, são pessoas importantes da cultura, né, na Europa. A Ana que também está no Brasil, né, está aqui junto com a gente na Lapa, na casa. E aí, ao longo da live, a gente vai falando um pouco de cada uma de vocês. A gente vai começar a nossa live hoje com a Ana Chagas. Ana Chagas, que é atriz, produtora cultural também, diretora do Rio Mapping Festival, e é franco-brasileira. E aí, a partir desse gancho aí, a gente gostaria que a Ana falasse um pouco. A Ana que participou durante 10 anos, né, na companhia do Teatro de la Ville, em Paris, que é considerado um dos maiores teatros da Europa, e que participou, obviamente, estava inserida na lei da intermitência, né, que é uma lei que eu acho que pode contribuir bastante a partir desse debate aqui, para a gente poder, conversando com vocês, né, com todas vocês, a gente ver como é que a gente também pode entender esse momento de pandemia, esse momento complicado que o mundo está passando, né? A gente está longe, mas a gente está muito perto dentro dessas faltas de possibilidades governamentais para o nosso setor. Então vamos começar com a Ana. Ana, obrigado pela sua presença. Queria que você falasse um pouquinho de tudo que você está passando nesse momento, de tudo que você passou também, falar um pouco da sua experiência do Teatro de la Ville, de como a lei da intermitência é na Europa e de como a gente poderia estar trazendo um pouco dessa experiência para o Brasil. Olá, gente, boa tarde. Obrigada por me convidar para falar sobre a minha experiência. Eu me formei na França, né, como atriz, me formei em 98 e comecei a trabalhar logo na sequência. Trabalhei com Emmanuel de Marcy-Mottard, que em 2001 se tornou diretor do Teatro de la Ville, e com quem eu trabalhei por mais de 10 anos. Foi inclusive com ele que depois eu vinha, enfim, trabalhar em Portugal, né, com uma coprodução, e o que me levou a morar em Lisboa e conhecer essa galera aí que tá presente, salvo a Manuela, que eu não conheço pessoalmente. E o sistema da intermitência, eu me beneficiei dele, assim, praticamente desde o início, assim, do meu trabalho como atriz. Queria fazer um memento, assim, de como o sistema surgiu na França, né? Eu tava relendo, assim, e é um sistema que existe desde o final dos anos 30, ou seja, praticamente no pós-guerra, que surge para poder ajudar os diretores de cinema a encontrar técnicos que queiram trabalhar com eles, porque a galera não queria trabalhar porque tinha trabalho fixo de... minha cachorra aqui tá aos berros aqui. Então, assim, os produtores de cinema, né, tinham dificuldade de encontrar técnicos que estivessem disponíveis para trabalhar por conta justamente do sistema de intermitência, né? Um marceneiro preferia estar numa empresa fixa do que arriscar de trabalhar num filme e depois ficar sem trabalho. Então, surge ali esse sistema da intermitência. E mais tarde, nos anos 60, já com o André Malraux, que foi um dos ministros da cultura, ele se estende para atores e intérpretes e para artistas, né, em geral. É um sistema que, a partir de 2003, começou, e isso eu vivi pessoalmente, começou a sofrer ataques por parte do MEDEF, que é a Federação dos empresários franceses, né, que acusavam o sistema da intermitência de estar afundando o sistema de seguro-desemprego,
por conta de fraudes que existiam dentro do sistema do audiovisual, por exemplo, canais televisivos que, em vez de contratar, né, técnicos o ano todo, usavam o sistema da intermitência para contratar esses técnicos. Então, os caras, né, eram declarados 10 dias, trabalhavam outros 20, mas tinha esse jogo aí, em vez deles contratarem as pessoas ao mês, né, ou ao ano, e etc. E a gente começou a sofrer ataques, e eu sei que eu fui morar em Lisboa em 2007, estou no Brasil desde 2011, e eu sei que o sistema está sob ataque constante, assim, só que resiste milagrosamente, eu acho. E eu sei que eu falei com colegas meus, né, recentemente, franceses, e a situação está muito difícil, assim, porque diante dessa questão da pandemia, né, as pessoas não sabem como é que vai ser, então, assim, houve um anúncio aqui, chegou para a gente, né, que o Macron tinha dito que vai dar tudo certo, vamos prorrogar a questão das datas de aniversário, por exemplo, que é quando o pessoal renova seus direitos, né, você tem que fazer X horas, e aí depois chega numa data, você renova essa data para ter direito a mais um ano de seguro-desemprego. Então, isso foi prorrogado até junho. Quem está recebendo agora, mesmo sem estar trabalhando e etc., está sendo prorrogado. E supostamente vai ser, eles vão ter um ano, o que ele chamou de um ano em branco, né? Onde a galera vai ficar até o ano que vem, continuar recebendo esse subsídio-desemprego. Isso foi o que foi dito, mas nada foi assinado, né? E tá tudo muito incerto, assim, em termos de previsão de reabertura de teatros. O Macron acabou agora de autorizar a reabertura de um parque temático que chama Puy du Fou, por interesses políticos, né? Então, assim, a galera tá, na verdade, tá bem tensa e bem nervosa, assim. Isso é o que eu poderia, assim, fazer um panorama geral, né, sobre essa questão, assim, de como o sistema o que vem acontecendo com ele em tempos normais e como é que tá nesse momento, assim. É isso. É importante a gente também estar fazendo esse debate, até para que quem está nos assistindo, né, que fique claro também, né, que o nosso setor, primeiro, é um setor que tem uma importância fundamental. Diríamos que se a gente não tivesse no jogo, principalmente nesse momento de pandemia, eu acho que eu não vou dizer em suicídio coletivo, mas uma depressão mundial estaria em grande ascensão, né? E dentro desse jogo também, é importante a gente também estar dentro desse debate, está falando também de como o nosso setor gera emprego direto e indireto, né? E como essa cadeia também, agora durante a pandemia, de pessoas que de alguma maneira se beneficiam do setor também acabam ficando de fora, né, desse jogo. Eu vou passar agora, vamos falar agora com a Manuela. Manuela que é produtora cultural também desde 1900, desde a década de 90, né, já produziu vários espetáculos, principalmente na área de teatro, né, em Portugal. Eu queria que você falasse um pouquinho, Manuela, para quem está aqui com a gente, se apresentasse, falasse um pouquinho dos últimos trabalhos que você vinha desenvolvendo antes da pandemia, e como é que você está conseguindo agora avançar diante de tudo isso que vem acontecendo, não só em Portugal, né, no Brasil, mas como no mundo, diante da pandemia de corona, e falar um pouco também de como as coisas estão por aí,
e te agradecer também pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, penso que me estão a ouvir bem, não é verdade? Então, ok, ótimo. Então, olha, eu gostava antes de mais de fazer um pequeno enquadramento histórico da situação dos intermitentes em Portugal. No princípio, nos anos 80, mais ou menos, havia vários atores que trabalhavam na altura para o mercado que existia, muito dele era a revista, porque a revista nos anos 80 ainda tinha alguma força. E as pessoas trabalhavam e eram contratadas com contratos de trabalho de 1 mês, 2 meses, 3 meses, contratos esses de trabalho que descontavam para a Segurança Social, portanto tinham os regimes todos legais, contratos esses que depois vieram a desaparecer. Também havia na altura, nos anos 80, e o meu marido é um deles, porque o meu marido é ator desde os 9 anos e tem carteira profissional, ele tem 54 anos, portanto ele tem carteira profissional já há muitos anos. Essa carteira profissional também desapareceu. Era uma carteira que era proposta pelo sindicato e validada pelo Ministério do Trabalho. Com a entrada dos anos 90, as estruturas de artísticas, nomeadamente a responder às exigências das políticas culturais, isto é, começaram a ficar reduzidas ao núcleo criador. Era o produtor, eventualmente, depois tinham 1 ou 2 criadores, todas as grandes companhias, como o Teatro da Comuna, como a Barraca, como a própria Cornucópia, tiveram imensos empregados e nos anos 90 começaram a dispensar esses empregados e a começar a contratá-los por trabalhos, sem segurança social, com o recibo verde. Eu sou a geração recibo verde. Em 1984 foi quando o Mário Soares, aqui em Portugal, implementou os recibos verdes e foi quando eu comecei a trabalhar exatamente, não é? Pronto, relativamente à minha área profissional neste momento, eu sou produtora de espetáculos por excelência, produtora cultural por excelência. Neste momento estou a gerir, em conjunto com uma colega, a Joana Ferreira, estamos a gerir um projeto que ganhámos em concurso público de um centro cultural, que é o Centro Cultural da Malaposta. Claro que quando esta situação da pandemia se declarou em Portugal, nós tivemos que cancelar todos os espetáculos, não só os próprios grupos cancelaram os espetáculos, como nós próprias tivemos que tomar uma atitude independentemente das regras que poderiam ser emanadas através da Câmara que nos contratou para fazer este serviço. As dificuldades que nós temos e que tivemos foi, primeiro, conseguir reprogramar tudo, não só pelas disponibilidades das pessoas, porque houve muita gente que teve medo. Por exemplo, agora acabou de sair nas notícias que as salas de espetáculos afinal podem estar cheias e ficam sentados, lugar sim, lugar não, lugar sim, lugar não, com uma máscara a todo o público, que isso era obviamente uma coisa obrigatória. Agora são as próprias equipas também a ter um bocado de medo, não só porque nós recebemos em várias modalidades. Nós compramos espetáculos, nós fazemos coproduções e fazemos acolhimentos. Quando fazemos acolhimentos, depende um bocadinho da bilheteira. Há uma parte da bilheteira que vai para o grupo, outra parte que fica connosco. E o risco é muito grande. Neste momento, o que é mais difícil para nós é recomeçar a conquistar o público. Nós começámos a trabalhar na Malaposta exatamente em março de 2019 e em março de 2020 temos esta pandemia. Nós estávamos num processo de construção de público, num processo de cumplicidades e de repente temos uma pandemia que nos vem deitar abaixo um trabalho de 1 ano e que era um trabalho para crescer, não era um trabalho para cair assim, sem mais nem menos, não é? Pronto. Claro que ninguém tem culpa, isto é uma situação que nos transcende. Isto é basicamente o que eu tenho a dizer sobre o espaço que co-programa, atenção, que somos 2, somos uma dupla.
Não está fácil, não está nada fácil. Nós começámos dia 18 com atividades, com a parte expositiva. Nós temos 5 salas e uma sala de exposições, salas essas todas pequeninas. Começámos com uma exposição, Que Dia é Hoje, que é o título dessa exposição, que está a correr muito bem. Estamos a ter imenso impacto junto dos órgãos de comunicação social, também há pouca coisa, não é? E vamos começar em junho, devagarinho, já com algumas atividades abertas ao público. Cinema, temos uma pequena sala de cinema de 54 lugares, já numerámos as cadeiras todas, já fizemos uma planta, porque ela não tinha planta na BOL, que é o sistema de bilhética que nós usamos, já fizemos uma planta para que as pessoas possam escolher o seu lugar. E agora é aguardar pela recuperação e que as pessoas deixem de ter medo de ir aos espaços. Temos sinalética, isto foi tudo pago pelo nosso bolso. Nada disto teve apoio do Ministério da Cultura, porque a situação específica da Malaposta é uma situação específica, não há nenhuma relação entre grupos e câmaras como nós temos, e mesmo com o próprio Ministério, a nossa relação é uma relação estranha, porque somos talvez a terceira experiência em Portugal a ser feita com este tipo de prestação de serviços, diremos assim, ok? A relação com a Câmara tem sido boa, mas não sabemos como é que havemos de chegar a outros apoios que nos ajudem. Já nos candidatámos a um programa que é o Adaptar em Portugal, que nos ajuda com as sinaléticas, mas como nós somos uma microempresa, o máximo que podemos pedir são 4.999 euros. E 4.999 euros não é nada para todas as coisas que nós temos que fazer. Com esta nova medida agora, com estas notícias que saíram hoje, a questão de termos que desinfetar a sala a seguir a um espetáculo, ok, a seguir a um espetáculo quer dizer à 00:30, à meia-noite eu vou pôr nós temos uma auxiliar de limpeza que faz parte mesmo dos quadros da equipa da Minutos Redondos, que é quem gera Malaposta. Vamos pôr lá a trabalhar a partir da meia-noite, contratamos uma equipa para a qual não temos capacidade financeira. Pronto, há aqui muitas coisas que têm que ser avaliadas e analisadas pelo nosso Ministério, de forma a que as salas possam reabrir com dignidade. Relativamente aos intermitentes, a minha equipa, a equipa da Malaposta não é intermitente, nós descontam todos para a Segurança Social, somos 2 programadoras, uma produtora, um técnico esse que entrou agora, portanto ainda é recibo verde, temos 2 recibos verdes a quem pagámos na íntegra durante estes meses, porque não quisemos deixar ninguém mesmo apiado. E tudo isso que você está falando tem uma importância muito grande, né? Porque é uma preocupação também da gente aqui no Rio de Janeiro, né? De como a gente retoma, né? As atividades, né? Principalmente no quesito sanitário, né? Como é que a gente garante ao público, de uma maneira ou de outra, mesmo diminuindo as salas, seja de uma galeria de exposições, ou seja numa sala onde esteja acontecendo algum show musical, como é que a gente garante ao público, né, em quesitos de saúde mesmo, como é que a gente tira essa galera de casa para assistir um show, ou uma peça de teatro, ou uma exposição, em que o risco, que o público não tenha nenhum risco, né? Você tocou num assunto muito importante. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né, também da gente conseguir passar essa garantia, né, para o público em si. Mas é um desafio que implica uma grande sobrecarga financeira, atenção. Isto tudo parece muito, ok, vamos fazer ali uns autocolantes com uma máscara a dizer obrigatório uso da máscara. Esse autocolante, repetido por não sei quantos espaços, equivale a X dinheiro. Tens que ter os dispensadores todos, equivale a X dinheiro. Portanto, a nossa estrutura, que é uma estrutura pequena, a estrutura da Minutos Redondos é uma estrutura pequena,
não tem também muito dinheiro, porque vive da própria dinâmica, da dinâmica das bilheteiras, a dinâmica, ok, pagamos um espetáculo, entrou esta bilheteira, ok, fixe, não cobriu o espetáculo, mas equilibrou as contas, vem um espetáculo de acolhimento, no qual nós não ganhamos muito dinheiro, porque não ganhamos, a nossa percentagem é muito pequenina, mas equilibra as contas, tudo isto equilibram as contas. Ora, quando tu deixas de ter há um aluguer, porque as salas também vivem dos alugueres, não é? Tu deixas de ter estas encaixes e torna-se muito complicado. E depois também há outro fator, é assim, nós não estamos a pensar, não podemos pensar só no público, nós também temos que pensar nos nossos pares, na Célia, que vai lá fazer um espetáculo, na Tânia, que vai lá fazer um espetáculo, na Ana, na Rita. Eu chego ao pé delas e digo, ok, vão para o palco, tudo ao molho e fé em Deus, e depois chegam cá fora, já se impregnaram todos de doenças, não é? Isto partindo do princípio porque agora só é necessário eles protegerem-se a partir do momento em que saem de palco. Mas então dentro do palco, não é? O que é que acontece a estas pessoas? São imunes dentro do palco? Pronto. Os artistas são como carros de combate, atenção. Sempre foram como carros de combate. Portanto, vamos pensar que dentro de palco, com a entrega que cada um tem, os vírus não entram. Pura e simplesmente. Portanto, é a única forma que eu consigo encontrar para nós avançarmos tranquilamente e pensarmos que nós estamos de um lado, temos ali uma cortina, a quarta parede, a chamada quarta parede, nós estamos do lado de lá e o público está do lado de cá. Pronto. É assim que nós temos que pensar. É muito legal, muito esclarecedor também te ouvir, Manuela. E a gente já está chegando em 22 minutos de live. Eu vou agora, a gente vai falar um pouco com a Rita, Rita que está em Berlim, está na Alemanha, desde 2011, né, Rita, que você está aí, 2008. que é atriz, 2008, desde 2008. Você que é atriz, né, e professora também de teatro infantil, né? Então, assim, primeiro agradecer também sua disponibilidade aí de estar aqui com a gente, trocando essa ideia nesse momento conturbado para todo mundo. E aí queria te ouvir um pouquinho, se você pudesse passar um pouco dos últimos trabalhos que você vem desenvolvendo por aí e como é que está a situação hoje no sentido de apoio governamental para o setor da cultura. Muito obrigada, Paulinho, pelo convite. Olá a todas. Eu fico muito feliz por este convite, porque eu acho que isto se faz agindo localmente, mas olhando para todo o lado. É nisto que eu acredito. Eu sou imigrante e para mim a situação neste momento é muito menos conturbada do que para todos vós, imagino. Eu estou aqui desde 2008 e o que eu encontrei foi uma Alemanha herdeira de uma social-democracia que tem em conta o bem-estar de toda a sociedade. Por mais neoliberal que isto se tenha tornado, ainda há esta herança aqui. E, portanto, antes de ser artista, eu sou uma cidadã que tem acesso, em período de pandemia, a um subsídio de subsistência. Ainda que não houvesse um subsídio atribuído pelo Ministério da Cultura, que o houve a todo e qualquer freelancer, seja ele artista ou não, haveria sempre um apoio de subsistência básico para comer e pagar a renda. E isto eu quero deixar bem claro. O que é que eu tenho feito nos últimos anos? Portanto, eu em Portugal, eu teria sido encenadora, teria sido dramaturga ou dramaturgista, teria sido atriz. O que eu encontrei, não tendo estudado em Lisboa e não sendo filha de boas famílias, foi uma paisagem árida. Foi muito difícil fazer o que quer que seja. Então, com muita mágoa e muitos sentimentos de culpa, eu resolvi emigrar porque não encontrei um lugar para mim. Também quero deixar isto um pouco claro, porque eu acho que a situação a que estamos a encontrar neste momento em Portugal, em período de crise profunda, é uma situação que já lá estava há décadas. E eu ainda não resolvi isso como ser humano. O que é que eu estou aqui a fazer quando eu devia estar aí com a Manuela e com a Célia e com a Tânia? Era onde eu queria estar, não fui capaz.
E, portanto, estou aqui muito feliz com o que faço, com o que eu encontrei e com um subsídio de 5.000 euros que me foi atribuído sem qualquer pergunta, sem qualquer tipo de problema burocrático, 2 semanas após o teatro em que eu trabalho ter sido fechado. Portanto, estou muito feliz com a minha vida em residência artística no meu quintal, neste momento a desenvolver um espetáculo e a fundar um coletivo internacional de artistas, porque tive esta oportunidade de mudar a minha vida, de refletir onde estou, que me foi atribuída pelo Ministério da Cultura alemã. Isto tem os seus problemas, como vivemos aqui na Alemanha também não é perfeito, e ainda agora começamos a receber as primeiras perguntas, não é? Agora vamos ter que justificar que somos de facto freelancers, que somos de facto artistas e muita gente vai ter que dar o dinheiro de volta. Mas aqui primeiro come-se e depois é que vêm as perguntas e a moral e o que quer que seja, e isto eu defendo e estou muito grata como imigrante por estar aqui. Agora, o que é que eu faço? Não é o que eu gostaria de ter feito, acho que no meu país e com a minha língua materna poderia ter chegado mais longe. O que eu faço? Eu trabalho num teatro de bairro, fundamentalmente infantil, para um público infantil, onde trabalho no escritório e faço alguma produção, dou aulas a grupos de crianças em idade escolar, em idade da escola primária, e também faço trabalho de atriz, encenações dos irmãos Grimm, portanto um tipo de encenação muito convencional, muito convencional. E também colaboro enquanto atriz com Teatro Prisão, com uma companhia relativamente conhecida e apoiada por fundos europeus, que é o Aufbruch, onde trabalho como atriz todos os anos. Este ano não vou trabalhar, recusei, os ensaios vão começar para a semana, pude recusar porque tenho este apoio do Estado, porque acho que não devo trabalhar com presos neste momento, porque basta infectar um para se infectar uma prisão inteira. Mas aqui há, portanto, atribui-se a cada indivíduo a capacidade de decidir por si próprio, e eu decidi que não quero porque estou interessada no meu trabalho. E é isto, não sei em que é que vos possa, não sei em que é que posso contribuir. Gostava de ouvir mais de vocês. Não, você está contribuindo bastante, principalmente, por exemplo, aqui no Brasil, né? Não sei, acredito que vocês devam estar acompanhando essa crise política que se instalou no país, com um governo, diríamos, não vou dizer nem de extrema direita, vou dizer de uma extrema direita usurpadora de direitos e corrupta e incompetente, que a gente vem passando em diversas esferas, não só no lado federal, mas no municipal, no estadual também. Falando de cultura, a gente vem passando desde o golpe, né, que a gente passou com a ex-presidenta Dilma Rousseff. A cultura vem sendo jogada já de lado, né, onde a gente vem passando por um desmonte da cultura, não só no país, mas aqui no Rio de Janeiro também, e é avassalador o que vem acontecendo, né. Então, por outro lado, também é bom a gente ouvir de você que você está tendo um apoio aí que te garante, né, uma possibilidade mínima de continuar, né, trabalhando, conforme você falou. Importante, muito importante te ouvir, na realidade, assim, para a gente que está aqui num sufoco, né, todo o nosso setor, te ouvir, ter esse outro lado também é sempre interessante, até porque acho que nosso debate de hoje é entender como que as políticas internacionais poderiam tá se entendendo, né, no âmbito planetário, né? Mas a gente percebe que literalmente não tem nenhum esforço governamental único, né, para que as coisas avancem de alguma maneira. Você quer falar mais alguma coisa perante esse programa que você vem recebendo aí na Alemanha? Quer dizer, eu acho que o esforço é nosso de qualquer forma, nada nos é oferecido. E as condições dos artistas aqui em Berlim também não é fácil. Eu quero afirmar que estou em Berlim, não estou na Alemanha. Isto é um Estado federalista, cada Estado tem as suas políticas, isso é complicado. Berlim é um Estado, dentro do próprio Berlim,
cada distrito tem a sua maneira e o seu poder local de fazer as coisas. Isto no quadro da pandemia foi e é muito importante, e a vida para os artistas em Berlim também não é fácil. Eu não trabalho no âmbito das grandes companhias subsidiadas pelo Estado. Ainda assim eu existo como artista de um projeto que é, no fundo, maioritariamente o teatro infantil onde eu trabalho, é um negócio de família, que também é um projeto de bairro, um projeto sociopolítico que serve um bairro. E isso é importante do meu ponto de vista. Depois trabalho com teatro na prisão, que isso sim já é um projeto importante dentro do contexto de toda a cidade, de todo o país, da União Europeia. São coisas diferentes. E eu posso ainda existir como artista a título individual, que agora posso formar uma empresa e posso me candidatar a fundos, e que sem esses fundos obviamente não vou existir porque não trabalho para uma bilheteira. Tudo isso existe aqui, para além de que existe a indústria da televisão, a indústria do cinema, a indústria do turismo, a indústria da educação. Tudo isso aqui é importante neste país, e este país sabe reconhecer quem são os seus produtores, o seu tecido. Estamos a contribuir para a economia. E atenção que eu sou uma imigrante. Não falemos de encenadores, dramaturgistas, atores, críticos, educadores que foram formados neste país, porque eu sou licenciada em estudos teatrais. Por exemplo, em Portugal eu posso dar aulas do infantário ao ensino superior. Aqui a minha licenciatura não é reconhecida. Eu tinha que estudar mais 2, 3 anos para poder ensinar ao nível do ensino público. O que eu fiz foi uma pós-graduação de 1 ano e meio para poder ensinar em escolas, em associações, em pequenos teatros, mas não como professora oficial. Eu faço uma tradução e digo que sou professora de teatro, mas a denominação em alemão não é essa, é outra, não interessa para a nossa conversa, mas quero sim salvaguardar que há toda uma indústria aqui e que isto ninguém nos está a fazer um favor. O Estado alemão, o governo em questão, reconhece que estes milhares, se não forem milhões, não faço ideia dos números de pessoas que neste momento estão sem trabalho, contribuem para a economia do país. E eu não percebo porque é que isto não se passa em Portugal e no Brasil, não compreendo. Na França é diferente, a Ana poderá falar sobre isso, eu sei que é diferente. A Europa Central é uma coisa diferente da Europa do Sul, e mais diferente ainda será do Brasil, suponho eu. É isto. Sim, são lugares que cada um tem suas características, né? E aí, puxando te agradecendo, daqui a pouco a gente volta a falar mais um pouco. Você puxou o gancho do cinema, então vou falar com a Célia Pires agora, que já trabalha há mais de 10 anos, né? Nos últimos 10 anos vem se dedicando à produção do audiovisual. Célia, obrigado aí por você estar com a gente. Queria que você falasse um pouco do teu setor, o setor do audiovisual, que aqui no Brasil também é um setor super confuso, conturbado no seu entendimento, principalmente de financiamento, né? Então, queria que você falasse um pouquinho dos últimos trabalhos que você vem desenvolvendo e de como está a situação do audiovisual nesse momento por aí. Eu trabalho já há 21 anos, faz este ano. Não me estão a ouvir? Estão? Pronto, trabalho já há 21 anos em produção. Comecei pelo teatro, depois fui para a dança, música, tive a sorte de conseguir ir passando por diversas áreas, mas há uma coisa que foi comum a todas elas: tive sempre com recibos verdes. Em Portugal não há estatuto de intermitente. Uma pessoa que faça recibos verdes, pronto, nem é só a classe artística. As pessoas que têm trabalhos sazonais e que passam recibos verdes têm uma lei de segurança social exatamente igual a todas as outras. Já tive algumas vezes com contratos com algumas estruturas, mas é sempre o mesmo modelo. Entra-se ao princípio com recibos verdes, eles ao princípio dizem, é 2, 3 meses. Depois daqueles 2, 3 meses, afinal até passa para 5 ou 6. E para teres um contrato, pelo menos é a minha experiência, é sempre uma batalha, porque depois andas ali a lutar pelos teus direitos e pelos teus questões, porque é uma coisa assim. E, por exemplo, de 2018 a 2019 eu estive a fazer uma licença de uma produtora num teatro, não é público, mas também não é privado, é de uma fundação,
e o que eles me propunham era eu ir um ano para um sítio a recibos verdes, que eu recusei. E pronto, eles depois apresentaram uma proposta com um contrato que depois se virou contra mim, porque eu saí deste sítio em setembro de 2019, tive um ano a descontar IRS e Segurança Social com contrato e não sei o quê, saí, como eu sabia que ia ter trabalho, não pedi subsídio de desemprego, comecei a trabalhar e agora não tenho direito a nada porque não tenho descontos da Segurança Social do ano passado de recibos verdes. Portanto, pronto, há aqui, eu acho que em Portugal, não sei se a Tânia e a Manuela concordam comigo, mas há uma falta de uma política cultural séria e a fundo, e não é de hoje. Hoje nota-se mais porque estamos todos a atravessar esta pandemia e há muita gente em dificuldades, mas pronto, isto é uma coisa que vem. Eu trabalho há 21 anos e trabalho com recibos verdes. Portanto, é uma coisa estrutural e que se calhar ver se conseguimos pegar nesta desgraça para fazer daqui alguma coisa de bom. Eu trabalho essencialmente com publicidade e trabalho essencialmente com equipas estrangeiras que vêm filmar a Portugal. Está completamente parado, como imaginam, as fronteiras estão fechadas, os hotéis estão fechados, não há nada. A produção nacional de publicidade continuou durante a pandemia, com imagens de arquivo e com vídeos feitos nos telemóveis. Portanto, há aqui um nicho do mercado que se adaptou, mas que em vez de incluir pessoas, as cortou, não é? Porque para fazer um vídeo com imagens de arquivo ou para fazeres um vídeo com o telemóvel, não precisas de 30 pessoas. 2 ou 3 dão conta do recado. Portanto, não sei muito bem. As filmagens já recomeçaram em publicidade, são coisas muito poucas, exigem investimentos muito grandes por causa da segurança, não se pode usar um batom, tem que ser usado para uma única pessoa e depois deita-se fora. Pronto, isto traz custos muito grandes. O cinema está parado e não há o que a Rita estava a dizer sobre a Alemanha, o que eu acho é que reconhece que as pessoas que são pessoas antes de serem artistas, são pessoas que têm direito à sua dignidade e contribuem para a economia do país, porque cá também nós vivemos dos espetáculos, do turismo, e todas estas pessoas estamos aqui num limbo que não é uma coisa nem outra, e como não cumprimos as regras da segurança social, porque não pagamos 6 meses de seguida, apesar de... Eu descontei toda a minha vida, 21 anos de descontos, e agora... E pronto. Portanto, o panorama, pelo menos no audiovisual... as telenovelas já recomeçaram também. A situação é muito parecida, né? Aqui no Rio também, aqui no Brasil, né? A gente também paga taxas, impostos altíssimos, né? Dentro da nossa profissão também. E nesse momento a gente está aqui, até bom a gente tocar nesse assunto, que nesse momento está sendo votada aqui lá em Brasília, né? No caso, um projeto de lei número 1075, que é um projeto de autoria da Benedita da Silva, que é uma deputada federal do Partido dos Trabalhadores, que é um projeto que chama Lei de Emergência Cultural, né? A gente está aqui conversando, eu estou aqui também, tem umas pessoas acompanhando, a gente está acompanhando esse projeto para ver se ele passa hoje, que é um projeto que comporta um auxílio, né, para o setor da cultura, não só para os artistas, mas também para os espaços culturais, né? Que sem eles também a gente também não consegue trabalhar. Então, assim, a gente está aqui hoje também num processo de ansiedade também para saber se esse projeto vai passar ou não, né? E aí você falou uma coisa interessante também, Célia, que é a coisa do cinema ter que se readaptar, né? A gente imagina hoje como é que... o Léo Gonzaga está dizendo aqui que foi aprovado, boa notícia. Então, assim, é muito interessante quando você fala coisa do cinema, eu também trabalho com cinema aqui no Rio, de essa nova adaptação, né? De uma readaptação, né? Como é que, por exemplo, fica a ficção nesse momento, né?
Até o documentário que a gente precisa estar na rua de uma maneira ou outra, mesmo já tendo imagens gravadas ou não, também é um setor que tem que ter o corpo a corpo, né? Então, assim, muito bom você falar sobre isso, porque é uma dúvida que o mundo todo está nesse momento, tá sofrendo, né? Com essa agonia também, né? Para onde vamos a partir de agora, né? Pronto, o que aconteceu cá em Portugal é que efetivamente não houve um apoio aos artistas, à classe artística. Portanto, ser artistas às equipas, porque abriu-se uns concursos, mas um concurso é uma coisa que é avaliada por critérios pseudo-artísticos, mas o que tu estás a decidir aqui é quem é que vai poder comer e pagar a renda da casa, e portanto isso não é uma linha de apoio, isso é um concurso. E eu acho que o que faz falta em Portugal é o que aconteceu na Alemanha ou em Berlim, que é dar dignidade às pessoas. Nós não somos mandriões, nós trabalhamos muito, não trabalhamos todos os meses porque não há, ou não trabalhamos todos os dias de um mês, mas trabalhamos, não é? Eu tenho, quantas vezes é que eu já trabalhei dias de 25 horas? Isso não é uma coisa que acontece, não é? E portanto não trabalhamos todos os dias, mas quando trabalhamos muito e produzimos riqueza e emprego e bem-estar emocional e pronto, e é preciso começar a dar valor a essas coisas. E eu acho, e até na sequência de que numa ação que eu estive com a Manuela e com a Tânia, que foi aí que eu as conheci, foi a Vigília, eu pessoalmente o que eu acho que é preciso agora é nós irmos para a rua e mostrarmos que estamos aqui. Temos que sair da internet. A internet é bom para agregar pessoas, é bom para comunicar, mas não serve. Temos que ir para a rua e mostrar que existimos. Com a Vigília, houve um grupo também que se juntou e fez um cabaz para oferecer à Ministra da Cultura, e eu acho que é isso que nós precisamos, é ir para a rua e mostrar que existimos e puxar a solidariedade das pessoas para o nosso problema. Pronto, que também o nosso problema também estão a atravessar as pessoas do turismo, dos bares, das discotecas. Somos estas pessoas intermitentes, não temos aquele trabalho das 9 às 5. Mas trabalhamos. Muito boa essa informação também. Eu ia deixar para a gente falar sobre a Vigília daqui a pouco, que eu queria até ouvir vocês três, né, um pouco sobre a Vigília. A Vigília que aconteceu, foram 16 cidades, né, se não me engano, ou eu posso estar errado? 16. 17. 17. Então tá, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Célia, muito esclarecedor tudo que você vem falando, até inclusive do quesito do cinema, né, que é uma área que também a gente aqui vem passando por diversas agonias, né, também, assim, aqui, principalmente pela linha de financiamento, né, falando de cinema negro, então, nem se fala, assim, a gente tem praticamente zero apoio, assim, até 2016, no último levantamento da Ancine, por exemplo, nenhuma mulher negra tinha conseguido ou dirigir ou roteirizar nenhum filme com linhas de desenvolvimento e apoio. A gente vai falar daqui a pouco novamente, te agradecer pelas essas informações, e a gente volta a falar. A gente vai falar com a Tânia agora, Tânia, que Caldas da Rainha, né, que você está. Poxa, obrigado aí pela sua participação. Obrigada. Aqui com a gente. Você que queria, mesma coisa, né, que você pudesse falar um pouquinho, você que, né, já vem trabalhando, pelo que eu pude entender, com diversas vertentes da arte também, assim, né, numa pluralidade assim, artística. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho e como é que você está também trabalhando toda essa situação em época de pandemia, né?
Sim, antes de mais, obrigada também pelo convite. Acho que é importante comunicarmos e um bocadinho também da opinião da Rita, em que a escuta aqui de todos é se calhar a solução para tentarmos, para não nos sentirmos tão sozinhos, não é? É bom saber que tenho colegas que estão apoiados e que estão respeitados noutros países, e é muito triste o que estamos a viver noutros países, nomeadamente aqui presentes Portugal e Brasil. A minha experiência é um bocadinho diferente no sentido de, em vez de emigrar como a Rita, resolvi não trabalhar só como atriz. Aliás, nunca foi o meu objetivo trabalhar só como atriz. Quando entrei quando decidi estudar teatro, achei que o trabalho de atriz era sempre um ponto de partida para aquilo que eu considero que é possível através do teatro. Portanto, e assim continuei. Comecei como atriz, se bem que o trabalho era tão intermitente que cedo também tive que desdobrar-me numa série de coisas que os atores muitas vezes não querem fazer. Fiz de tudo, graças a Deus, e que me deu muita bagagem para poder aguentar, se calhar, muitas coisas que ainda hoje se passam. Pronto, hoje em dia, e isto para vos dizer que há 17 anos comecei a desenvolver, paralelamente com o trabalho de atriz pontual, comecei a desenvolver núcleos de teatro de expressão dramática transversais a várias idades. Portanto, desde os 6 aos 12, dos 13 aos 18 e depois o grupo de adultos. E é uma atividade que mantenho há 17 anos e que é muito maravilhoso poder dizer que hoje em dia o Teatro da Pessoa é uma associação que se forma com pessoas que começaram comigo com 6 anos e hoje são profissionais às quais eu sinto muita responsabilidade e muitas vezes vergonha de ter partilhado o teatro com elas, porque inevitavelmente não conseguiram não abraçar a arte, embora eu sempre as avisasse que isto era para duros, só mesmo para duros. E hoje são profissionais com 20 e poucos anos, onde veem o seu Teatro da Pessoa fechado, sem podermos exercer nem as aulas, nem os espetáculos. Portanto, estamos completamente paradas, nunca pedimos nenhum subsídio, porque o verbo que utilizamos mais é gerar. E não pedimos subsídio em lado nenhum, ou nunca nos candidatámos a nenhum subsídio, por uma razão muito simples. Para além de não estarmos em Lisboa, o sistema do subsídio aqui, dos apoios, é dúbio, na minha perspectiva. E então sempre resolvi gerar, em vez de estar à espera de um subsídio, que às vezes vejo sempre nos mesmos círculos. A questão de gerar também me traz aqui, neste momento, um sentimento de culpa muito grande. Porque para não ter que partir a pedra toda que temos de partir ainda aqui, e agora é uma boa oportunidade, porque a fissura está aberta, portanto temos que transformar, tornou-me responsável um bocadinho por isto que estou a passar agora e por isto que faço com que as pessoas que tiraram o curso a seguir a terem frequentado 10 anos de teatro comigo, hoje em dia são profissionais e passam por estas dificuldades, também um bocadinho por esta forma de que tivemos que aprender a criar uma economia paralela para não sermos sufocados por uma segurança social que não nos permitia ter ou o nosso dinheiro para comer e pagar uma renda, ou então teríamos de pagar à segurança social. Pronto. Entre muitos outros problemas. A questão de falta de políticas culturais que nos tornem dignos o nosso trabalho, que promovam o nosso trabalho, que criem espaço para que o nosso trabalho gere, porque a minha luta há de ser sempre esta, eu quero poder gerar no meu trabalho. Pronto, e agora neste momento não posso. E como sempre foi esta a minha luta, agora também não tenho proteção, não é? Porque vou ser muito franca, no Teatro da Pessoa todo o dinheiro que entra sobre as nossas atividades, desde as aulas aos espetáculos, é dividido irmamente por todos os profissionais que nelas estiveram envolvidos e no final do ano passamos um recibo único. Portanto, não temos maneira de estar a passar recibos de 200 euros por mês e de ter uma atividade aberta e sufocar com os valores que cada um, como é dividido por todos. Imaginemos agora, por exemplo, no verão, era uma altura melhor, porque iríamos ter atividades de espetáculo onde recebemos a bilheteira e isso ajuda a comatar as coisas que possam estar mais fracas durante o ano. Pronto, isto é uma perspectiva de quem gera, que
os subsídios ou os projetos, nós lançámos um apoio ao IPDJ, ao Instituto Português da Juventude, em 2018, ao qual fomos vencedores, e daí vamos ter, que ainda estamos à espera, portanto, supostamente vamos ter o nosso equipamento cultural, ou seja, o Teatro da Pessoa vai ter um espaço, vai ter um espaço de partilha, quero eu dizer, que é aberto a todas as pessoas que quiserem usufruir dele, seja como criadores ou como público, e de estúdio, de ensaio, de aulas de estúdios para aulas, uma galeria também de exposição e a loja troca por troca. Pronto, é um espaço, foi o único apoio que pedimos até agora, ou a única coisa a que concorremos com um projeto, e fomos vencedoras, graças a Deus, mas foi em 2018, ainda estamos à espera, portanto não tenho esse equipamento cultural, e isso eu também queria deixar aqui um bocadinho a voz dos profissionais da cultura que neste momento não têm equipamentos culturais seus, próprios. Portanto, nós estamos com parceria com o Centro da Juventude de Lisboa e de Caldas da Rainha, onde exercemos as nossas atividades. Os espaços estão fechados às atividades, portanto nós também estamos debaixo deste teto, não temos o nosso próprio equipamento cultural ainda, portanto não podemos desenvolver a atividade mesmo que saibamos proceder a todas as medidas de segurança promovidas agora pela Direção-Geral da Saúde. Portanto, nós não temos o teto para ir trabalhar, basicamente, porque temos que respeitar todas as regras, que esse teto onde alugamos o espaço, são espaços alugados, atenção, não são cedidos pelo município, mesmo que eu esteja aqui há 17 anos a trabalhar neste município. Realmente, ouvir todas vocês está sendo assim, muito esclarecedor para a gente que está aqui também. Volto a dizer, né, para entender que a situação ela é conturbada mundialmente, né? Se a gente for parar para analisar friamente essa história. Oi? Esta questão desculpa interromper-te, mas a questão do subsídio, não é? Que no matter what, ou seja, existes e neste momento toda a gente devia ter esse respeito, não é? Já não falando no Ministério da Cultura, então abro a todos os ministérios para perceberem que todos existimos aqui e contribuímos para que todos possam ter os seus ordenados. A gente aqui já não tem ministério desde o golpe que a gente passou, né? Assim que o Temer chegou a usurpar o poder, foi a primeira coisa que aconteceu, né? Então a gente vem já há um tempo também, já não tem Ministério da Cultura, a gente agora com o governo Bolsonaro também, um total descaso com o nosso setor também, uma troca constante para que as coisas não aconteçam, então fica aqui também não vou dizer apoio, mas uma força coletiva aqui nesse papo que a gente está levando para que a gente possa, de uma maneira ou de outra, também se fortalecer, nem que seja na conversa, né, tentando trocar de alguma maneira, entender a situação que cada um está passando, porque a gente sabe que sem o nosso setor vai ficar muito difícil para todo mundo, né? Não só para a gente, como quem precisa dele para estar em pé, estar vivo, né, dentro das possibilidades. Exatamente. A gente está chegando aqui nos 8 minutos finais, que a nossa live sempre, né, tem a duração de 1 hora. Aí eu queria, né, deixar agora com vocês, ver quem tem uma coisa que eu gostaria, quem pudesse falar, não sei, acho que a Manuela acho que pode falar também agora sobre, que eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a vigília, para quem tem umas pessoas aqui perguntando, que eu acho que é um impulso também, né, para quem está aqui, saber que vocês também estão se mobilizando, estão indo para a rua de alguma maneira. Manuela, se você pudesse falar um pouquinho da vigília, antes de você falar o que você quiser, que está aberto. Queria só dar uma chega relativamente ali aqui à Tânia, que é assim, em Portugal, culturalmente, existe Lisboa e o Porto. Há muito poucas filmagens fora de Lisboa, há muito pouca publicidade fora de Lisboa ou do Porto, há muito poucos estúdios de dobragens fora de Lisboa, Lisboa e Porto, pronto. Portanto, as hipóteses de trabalho artístico e de trabalho técnico, pondo os produtores também no pacote do trabalho técnico, são muito reduzidas fora dos 2 grandes centros urbanos que existem cá. Relativamente à vigília,
Queria só dizer mais uma coisa em relação à Tânia. A Tânia é uma vantagem se estares fora de Lisboa para os não lhe chamo subsídios, chamo-lhe apoios da DG Artes. Pode ser uma grande vantagem. Em Lisboa está saturado e Porto também. Relativamente à Vigília, a Vigília foi uma vontade que eu, a Célia, a Tânia, a Anaísa, o André, uma data de gente, tivemos de, talvez por a Célia ser produtora, talvez por eu ser produtora, talvez por estarmos habituadas a coisas de terreno, tinha mais significado para nós fazer uma coisa ativa, presente, do que propriamente estar mais uma vez a inundar redes sociais de coisas virais que não chegam assim tão longe como nós gostaríamos que chegassem. A Vigília foi uma forma de alertar para a precariedade deste setor esse que contribui imenso para todos os setores da sociedade, para a riqueza do país, e que não tem em contrapartida qualquer tipo de reconhecimento e de mais-valias e de proteção que deveria ter, como tem qualquer trabalhador, como é o caso da Rita Ferreira na Alemanha, com o tal subsídio de sobrevivência, que é uma das coisas que nós estamos a tentar incentivar e a tentar implementar situações deste tipo, recursos financeiros desses. Eu acho que agora deixava mais alguém falar sobre a Vigília, porque elas as duas têm outra perspectiva, sobretudo a Tânia tem outra perspectiva porque fê-la noutro local de Portugal. Sim, a Vigília foi sobretudo isso, como a Manuela disse, não é? A vontade de já não conseguir mais escrever documentos e criar coisas virais, e a vontade de mostrar a nossa cara e estar presente, sobretudo com o respeito que a altura merece e que nós merecemos. Pronto. A minha experiência, eu organizei o Núcleo nas Caldas, uma organização um bocadinho, se não fossem eles, e já lhes disse, já repeti isto várias vezes, se não fosse estar com eles, teria desistido muito facilmente, porque não é fácil na cidade de mover as pessoas para estas coisas. Portanto, todos sofrem, mas ninguém quer dizer. E então foi difícil a adesão, tive uma adesão muito rápida do público, que revela bastante a necessidade que ele tem de ter os seus filmes, os seus livros, a sua música, o cinema, todos nós, o teatro. E em relação ao setor artístico demorou um bocadinho, sobretudo no teatro, o setor teatral das Caldas demorou a aderir. Portanto, a palavra que a mim eu gostava de deixar era a solidariedade, não é? Mesmo que estejamos bem, olhar para o outro, que é nosso colega, e por favor, sem fazer a pergunta, mas quem é este? É que essa pergunta é que nos distancia, e enquanto fizermos essa pergunta e não nos olharmos uns para os outros como colegas de trabalho, vamos continuar a dar aquilo que o governo quer, que é a separação, o elitismo e a permitir que esta coisa que para mim tem um nome, que é a corrupção, e continua a existir, não é? Chama-se o amigo e aquele amigo e tal. Eu acho que nos sítios mais pequeninos nota-se mais, está em todo lado, mas nota-se mais nos sítios mais pequeninos, e o meu grande desafio foi esse, e ainda por cima foi triste, porque só me revelou aquilo que eu já sabia. Fiquei feliz porque no fim estavam todos juntos, nem que seja para a fotografia, não é? Infelizmente, mas sim, é isso. Poxa, obrigado, Tânia. Célia, queria te ouvir, relacionado também à Vigília, se você pudesse, já que a gente está encerrando aí. Eu estava à espera de uma coisa boa, foi uma coisa excelente, apesar dos tempos sombrios que nós todos passamos, todos da nossa classe profissional. Acho que foi um dia de esperança e de união e de luta, e pronto, se calhar também tivemos a ajuda, porque num dia antes ou 2 dias antes foram anunciados uns apoios para a comunicação social que eram obscenos. Acho que concordam comigo, e pronto, isso ajudou, mas eu acho que era isso que era preciso, não só para as pessoas de fora, mas também para a nossa classe, irmos, e estávamos lá tantos, e muitos não, e então com as máscaras ninguém se reconhece,
e portanto foi uma coisa de luz e espero que esta sementeira crie aqui algum movimento. Eu acho que é isto que é preciso agora, é sair dos ecrãs. Em segurança, nós conseguimos, em segurança, com todas as regras. Às vezes havia mais gente, outras vezes havia menos, umas vezes havia mais confusão, mas cumprimos e mostramos que somos pessoas. Não somos só artistas ou as pessoas que andam vestidas de preto nos bastidores. Somos pessoas com caras, com filhos, com famílias, com histórias e que saímos à rua. A Manuela quer dizer qualquer coisa. Com gatos, com cães. Com gatos, com cães. Ana, acho que quer falar alguma coisa também. A gente já está quase no final. O que você queria falar, Ana? Então, não, foi muito bom ouvir vocês, ouvir tanto, né, a Rita na Alemanha, quanto vocês em Portugal. Eu queria pontuar, assim, que eu acho que a gente está num momento justamente, né, nós como artistas, eu que vivi muitos anos na França, sob o abrigo da intermitência, né, mas ao mesmo tempo sob os ataques como artista intermitente, né, ataques do neoliberalismo, vamos dizer assim, e aqui vivi também, né, agora recentemente, né, com a eleição do Bolsonaro, os ataques aos artistas foram absurdos, assim, né, a gente era chamado de mamateiro, de todo tipo de coisa, e eu acho que a gente está vivendo, assim, um momento por conta de um vírus, né, de um vírus que a gente não enxerga, mas a pergunta que vocês fizeram durante a vigília, eu acho que ela foi muito importante, eu acho que está todo mundo, né, mundialmente percebendo isso, né, e se tivéssemos ficado sem cultura, né, e está provado, assim, obviamente o mercado do audiovisual, ele leva sempre, né, em relação a outros setores, o setor do teatro, o setor da dança, né, que são sempre setores um pouco mais frágeis, mas hoje é impossível negar, até pelos setores neoliberais, a importância, né, do mercado audiovisual. Eu não sei o que ele representa em Portugal, mas aqui no Brasil ele está à frente da indústria automobilística, é o caso na França também, né? Então, assim, eu acho que mais do que nunca está provado a importância dos artistas para as pessoas, para o bem-estar das pessoas, mas também para o bem-estar econômico, né? Ele é ligado ao setor, né, do turismo, como você pontuou, Célia, né, a luta, por exemplo, dos intermitentes nesse momento é uma luta em prol da causa própria deles, mas também de todos os setores agregados, ou seja, do motorista, né, que leva os atores até um set de cinema, da camareira, do setor hoteleiro, o setor das artes, ele agrega e ele expande, né, em termos do ponto de vista econômico, e eu acho que é isso que, inclusive, está sendo reconhecido hoje aqui no Brasil, quando existe esse projeto de lei, né, 1075, que está sendo votado, é isso também que está em causa, e eu acho que é um momento para nós, artistas, mostrarmos, né, a importância que a gente tem para o país, né, assim como a Rita falou muito bem, né, o que a Alemanha reconhece, assim, quando ela, né, diz que primeiro é preciso que a gente coma, né, e depois a gente pensa se fulano é mesmo, né, se ele está apto ou não a receber esse subsídio, mas primeiro você segura, né, a onda da galera e depois você vai em busca das justificativas eventuais, etc., que foi também o que aconteceu na França, né, em relação aos ataques, assim, quando em 2003 se atacou o setor dizendo, tem fraudes e etc., né, o que a gente pede é que seja cobrado dos grandes, né, dos canais de televisão que estão empregando de forma indevida e não que seja atacado o artista em si. Eu acho que a gente está num momento de virada, assim, é isso que eu queria dizer.
E eu queria agradecer muito vocês por terem contribuído assim para esse papo, para a gente ter essa noção do que está acontecendo, da onde a gente pode se fortalecer e como a gente pode se fortalecer juntos. É isso. Muito bom. Rita, dá mais uma palavrinha aí para gente. Oi? Você está ouvindo? Sim. Estou, mas parece que estamos te ouvindo. Sim. Qual é a pergunta? Não, a gente está terminando, é mais para deixar você, se você quiser dar mais uma palavrinha para a galera. A gente está aqui querendo te ouvir as palavras, as considerações finais. Eu lavei muita escada, pá. Eu lavei muita casa de banho, Tânia. Não, foi uma piada. Obrigada. Bom trabalho, pessoal. Força, meninas, aí em Portugal. Estou a contar com vocês. E força aí, Brasil. Muita. Pô, legal. Vocês precisam de muita força. Eu acho que esse... exato. E foi muito bom também, eu também só tenho a agradecer aqui mesmo pela participação de vocês aí, de a gente poder estar de alguma maneira trocando essa ideia e que a gente se mantenha forte, né, de alguma maneira. Acho que nesse momento é o momento realmente da reinvenção, o momento da união, né? A gente vai precisar, o mundo precisa criar novas formas de viver. E eu acho que esse papo ele também leva um pouco para esse lado, né? De mostrar para quem está aqui junto com a gente que a gente precisa se manter forte de alguma maneira, que as fronteiras se abram novamente, né? Para que a gente possa continuar voando e levando arte de alguma maneira um para o outro e fazendo as pessoas felizes, né? Que é a nossa função, né? Na realidade, a gente pode estar triste, pode estar sem grana, pode estar sofrendo, mas no fundo, o que a gente quer é fazer o outro feliz de alguma maneira com o nosso trabalho. Obrigado mesmo, assim, por vocês terem participado. Um beijo. Valeu. Tchau. Tchau.